Para mim ainda não aparece, está gravando aqui, tá gerando o processo de gravação. Aqui já aparece, professor. Então tá. Bom dia a todos agora formalmente. Esta é a nossa terceira reunião do mês. Excepcionalmente esse mês nós pegamos 3 sexta-feiras, né, desde o dia 3. E temos a última reunião com a participação do professor Spencer Todd Siddle. É assim, né, professor? Isso. E hoje o tema vai ser dentro de um dos eixos do nosso programa, por assim dizer, do grupo de estudos em sociedade, internet e direito, com a fala do professor sobre direito penal informático, exposição pornográfica não consentida e outros temas atuais. Esta semana o professor Spencer participou na Câmara dos Deputados, falando sobre a questão relativa à desinformação, às fake news, no debate público que está sendo produzido na Câmara dos Deputados após a aprovação do PL 2630. A gravação está disponível no perfil, né, no canal do YouTube da Câmara dos Deputados, e certamente também pode ser um dos temas, né, que lá trazidos, né, no nosso debate de hoje. Então, agradeço a presença de todos aqui, não só da Universidade de La Salle, mas de fora. Uma especial aqui referência ao professor Marcelo, da Uniritra, ao professor Afonso, lá de Sergipe, participando também. Professor Spencer, de uma maneira mais informal, eu até pediria que o senhor também fizesse um resumo do seu currículo, se possível, para que a gente possa conhecê-lo, né, pela sua ótica de comunicação, né, porque muitas vezes o Lattes lá tem um monte de informação, a gente coloca alguma, deixa de colocar outra, mas quem realmente sabe o que quer comunicar é a própria pessoa. Então, fique à vontade por falar. Nós temos a primeira parte geralmente em torno de 40, 50 minutos, 1 hora de fala, e depois a gente vai para o debate. Então a palavra está consigo. Estava digitando aqui para vocês, eu vou jogar aqui no chat, joguei agora. Esse é o link da audiência pública na Câmara dos Deputados, tá? Só para iniciar dando esse feedback. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Dr. Emerson, eu sou seu fã há muito tempo. Eu sou seu fã desde quando eu comecei a estudar o direito penal informático, e desde que eu coloquei na minha cabeça de que essa seria uma área a ser desenvolvida academicamente. Então, eu primeiro agradeço por tudo o que você já fez pela área. Eu não posso deixar de reconhecer a sua importância nessa área, e agradeço aí. Eu sempre fui um fã seu. A gente finalmente conseguiu se aproximar depois de muito tempo. Então, agradeço o convite e agradeço a participação de todos em seu nome. Relembrando que nós sempre tentamos, né, desde o início da nossa carreira, estudar essa área, e comecei o estudo em 1999, e a resposta que eu sempre tive dos meus professores e das pessoas com as quais eu conversava sempre foi: não perca o seu tempo, isso não é uma nova área do direito. Então, isso foi quando eu comecei o meu estudo em 99, e eu lembro que nessa época os e-mails obviamente já existiam, e eu me lembro de mandar uma mensagem para o professor Emerson, no ano de 2004. É que eu não consegui encontrar aqui, mas 2 pessoas me estimularam. Uma foi ele, mandou uma mensagem, foi uma mensagem muito sucinta, a resposta foi muito sucinta, "Conte conosco", uma coisa assim, "Conte comigo", uma coisa nesse sentido. E o outro foi o professor Augusto Rossini, Uhum. que foi do CNMP, foi do CNJ, hoje é meu amigo muito próximo, que foi o cara que escreveu, eu falo cara porque ele é muito próximo, foi o cara que escreveu o primeiro livro da área,
chamado Direito Penal Telemático, ele chamou. Um livro que foi publicado uma quantidade muito pequena e eu dei a sorte de conseguir. Então essas foram as duas pessoas que quando lá atrás eu comecei a falar sobre o tema, me responderam quando eu perguntei. Também existia o Alexandre Ateniense, famoso, esteve lá comigo inclusive na audiência pública. Ele também já estava nessa época estudando a área. O Renato Opsi Blum já escrevia alguma coisa de direitos autorais, mas a área penal acadêmica propriamente dita ainda não tinha sido desenvolvida adequadamente. Então, nesse início de carreira jurídica, eu botei na minha cabeça que isso era uma nova área para o direito. Meu professor do primeiro ano de faculdade disse que isso era coisa de primeiro mundo, que eu não devia perder o meu tempo estudando tecnologia, muito menos internet, né? No ano de 99, a gente estava na beirada do bug do milênio, todo mundo falava sobre bug do milênio. Recentemente, eu até coloquei uma foto no meu Instagram sobre impactos do bug do milênio 20 anos depois. Deixa eu ver se eu consigo encontrar rápido aqui. Eu entrei num elevador. Tá aqui, peraí. Faz pouquinho tempo que eu coloquei. Eu entrei num elevador e o elevador mostrava o bug do milênio. Vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Ele continua dizendo que nós estamos em janeiro do ano 2000 e nunca mais os elevadores dessa marca tiraram a data. Mas estudando isso, querendo estudar essa área, eu comecei a minha vida na área de tecnologia, na escola. Um amigo meu, chamado Fábio, e eu fizemos uma BBS e desenvolvemos a BBS. Nós tínhamos 15 linhas telefônicas e então a Mandic comprou a nossa BBS, ela chamava Demons. Aí a Mandic comprou a nossa BBS por uma fortuna de R$ 500. Eu lembro que para 2 moleques de 16 anos era uma fortuna, né? Aí nós nos separamos ali e nunca mais continuamos. O Fábio seguiu para engenharia e eu segui para o direito. Mas nessa frustração de querer, no meu primeiro ano de faculdade, perguntar para os meus professores sobre essa área e receber respostas negativas, isso antes de eu ter conversado com o Rossini e com o Emerson, eu insisti em estudar essa área, então eu fui para o Ministério Público, fui procurar um promotor de justiça que soubesse falar sobre esse tema, me indicaram um promotor de justiça que sabia falar sobre o tema e ele não sabia falar sobre o tema. E aí me indicaram um juiz que sabia falar sobre o tema e ele não sabia falar sobre o tema. E isso foi criando dentro de mim uma inquietude, no sentido de que talvez alguém pudesse começar a desenvolver essa área. E quando o professor Emerson me chamou para esse nosso encontro aqui, e ele falou que seria no dia 31, eu fiquei muito feliz, porque o meu último livro sairia no dia 28 de julho. E realmente saiu no dia 28. Só que eu não recebi o livro. Eu falei, bom, vai ser no dia 31, maravilha, vou pegar, vou mostrar para eles o livro na minha mão, mas não chegou. Pelo menos para mim não chegou ainda. E então, Mas nessa... colocar o link aqui, professor, O link eu depois. coloco. Deixa eu ver aqui se eu encontro rapidinho. Aqui tá na Juspod, mas eu mando para vocês já. E aí nessas de querer desenvolver a área, a gente, imagino todos nós aqui, quando começamos na faculdade, não acreditávamos que poderíamos escrever uma nova área, né, desenvolver uma nova área, e é a mesma coisa comigo, obviamente, todos nós. E aí a minha irmã um dia falou para mim assim, mas o que te frustra no direito? Porque a verdade é que eu passei os meus 5 anos de faculdade ouvindo que o direito e a tecnologia não se relacionavam. A única pessoa que falou para mim sobre a relação de direito e tecnologia na minha época de graduação foi o Fábio Lyoa Coelho, quando ele colocou no manual de direito comercial, que era como chamavam na época, no manual de direito comercial dele, ele colocou lá comércio eletrônico. Foi a primeira pessoa que escreveu sobre o tema e colocou num livro. E ele falou, não, eu acho que tem tudo a ver, sim, o cruzamento. Mas o restante dos professores disseram que não, especialmente os professores de direito penal. E eu sempre digo que os professores estavam errados até a página 2. Porque 20 anos quase depois, trabalhando em cima desse tema, o escritório de advocacia, que tem o meu nome e que, em tese, só trabalharia com direito penal informático, ele não vingou. Não é que ele não vingou, eu continuo com o meu escritório continua tendo as suas demandas, consultorias e assim por diante. Mas a parte de direito penal, ela é praticamente nenhuma. Estou falando do direito penal informático. Isso se dá porque o direito penal informático é extremamente mal construído. Então, se os meus professores diziam que não seria uma nova área do direito, eles erraram. Mas eles acertaram em dizer que essa área demoraria muito para vingar no Brasil, como assim o é. Imagino que vocês todos, especialmente o Dr. Emerson, percebem o quanto de frustrante é você agir no meio
em que os crimes informáticos acontecem, né? Os nossos peritos os peritos públicos são muito despreparados, e não estou criticando o perito público, é muito trabalho, é uma quantidade imensa de demanda e é pouca ferramenta, é pouco recurso, pelo menos em São Paulo é assim. E o Ministério Público não sabe lidar com o linguajar da área, a magistratura não sabe lidar com o linguajar na área, os delegados de polícia, exceto o delegado específico da área aqui de São Paulo, não sabem, não compreendem o que é um bem jurídico, não compreendem o que é um bem jurídico informático, não compreendem o que é a lesão a uma lógica informática. Então, é muito difícil advogar nessa área. Então, a página 2 tem lá uma certa razão. Agora mudou bastante. Eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre esse tema. Mudou bastante. Mas nessa de perceber que em 1999 ninguém escrevia, na minha forma de enxergar propriamente sobre o assunto, minha irmã falou para mim assim: não, por que você, se isso te frustra, por que você não vai fazer um mestrado, um doutorado e escreve sobre o tema? E eu sempre tive muita resistência em acreditar que eu seria capaz de escrever sobre um tema. Imagino que todos nós pensemos igualmente. É muito difícil você achar que você pode desenvolver uma área, escrever um curso. Mas, bom, ouvindo o que ela me disse, com uma pulga atrás da orelha, eu sempre escrevi e produzi na faculdade. Eu escrevi os meus artiguinhos, algumas bobagens, algumas não. Eu falei, então eu vou seguir nessa área. Então eu me graduei pela PUC, depois eu mestrei pela USP, eu fiz uma especialização em ensino jurídico pela GV, durante o mestrado, inclusive. Depois eu doutorei pela USP. Hoje eu sou o presidente da Comissão de Direito Digital da Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Um cargo que eu devo, não sei se o cabelo ainda está presente, assim, eu devo grande parte à indicação do Marcos, que além de ser um amigo muito querido, é um cara que sempre se preocupou com o desenvolvimento da área acadêmica e de entregar para pessoas da área a responsabilidade de liderar dentro da OAB essa área, tanto que ele lentamente foi crescendo, hoje ele é conselheiro suplente da OAB Federal. Mas eu, novamente, aproveitando que ele está presente, eu agradeço sempre o esforço que fez e a luta que exerce em prol do direito digital. Então, depois disso, neste ano eu fui eleito conselheiro suplente do Comitê Gestor da Internet Brasileira, e desenvolvendo esses meus livros, eu tenho 7 livros escritos, acabou que lentamente eu fui desenvolvendo essa área, e eu passei a ser ter algum tipo de relevância nessa área. O primeiro livro que eu publiquei foi esse aqui. Deixa eu colocar aqui, fixar a minha tela para eu enxergar. Esse livro aqui foi um livro de Direito Penal e Criminologia que eu publiquei logo no final do meu mestrado. Na verdade, esse livro aqui é basicamente o meu mestrado. Nesse livro, eu comecei o meu sonho de desenvolver um curso de Direito Penal Informático, porque, apesar de falar sobre vitimodogmática, né, vitimologia e vitimodogmática, esse livro, ele se propôs a falar um pouco sobre sociedade de risco informática, que ninguém nunca tinha falado até esse momento, e criar características e certos inícios de princípio que nesse livro mais recente eu desenvolvi com mais força. Então, esse livro aqui fez nascer a ideia de construir, eventualmente, um curso, e acabou surgindo neste ano. Depois disso, no meu doutorado, a história do doutorado é bem interessante, porque eu queria escrever sobre cyberódio. Eu passei por todas as etapas. Quando eu fui aceito no doutorado, no primeiro dia, foi dia 3 de janeiro, o meu orientador me chamou. No meu mestrado, eu fui orientado pelo professor Sérgio Salomão Checaira, e no meu doutorado, pelo Pierpaolo Cruz Bottini. E aí ele me chamou no dia 3 de janeiro e falou: Spencer, então, cyberódio, que bacana o seu tema. Não, eu quero que você escreva e pesquise a teoria da cegueira deliberada, que está na moda. A Espanha tem, a Suprema Corte da Espanha tem trazido bastantes julgados sobre esse tema. O Brasil vai acabar falando sobre isso no julgamento do mensalão, então eu quero que você estude esse tema. Eu falei para ele, professor, minha área é o direito penal informático, né? E eu queria escrever sobre direito penal informático. Ele falou, não, você tem 24 horas para cruzar a teoria da cegueira deliberada com o direito penal informático. E aí, o meu doutorado foi a teoria da cegueira deliberada aplicada aos delitos informáticos, que acabou virando esse livro aqui. Esse livro aqui é só sobre dogmática, é só sobre essa teoria. Como ele me entregou uma teoria que foi criada na Inglaterra e desenvolvida com muita força nos Estados Unidos, eu aproveitei e fiz um sanduíche no estado de Nova York, e obviamente, por ser um país que começou a legislação de direito informático no ano de 1984, eu aproveitei
para fazer uma quantidade muito grande de pesquisas. Fui professor de Cyber Law lá, e ali desenvolvi o final do doutorado, vim para cá, defendi e publiquei isso daí. Na sequência, a gente começou publicando uma coleção chamada Coleção Cybercrimes, acho que dá para ver aqui em cima, que é composta por enquanto, 4, mas ao final são 10 títulos. O primeiro título é o tema da nossa conversa aqui, exposição pornográfica não consentida na internet, que ia se chamar Revenge Porn no início, mas aí eu comecei a estudar e cheguei à conclusão de que falar só sobre um pedacinho da exposição pornográfica era pouco, então a gente criou um subtítulo aqui, da pornografia de vingança ao lucro, e a gente cruza aí pelos 5 tipos de exposição pornográfica não consentida. Aí na sequência, nós produzimos Stalking e Cyberstalking, que inclusive virou projeto de lei pelo deputado Fábio Tradi, baseado nesse livro aqui. Toda vez que a gente desenvolveu um livro, um pouco na contramão do que se faz no direito penal, aliás, muitas coisas que a gente faz na doutrina aqui vão um pouco na contramão de coisas que eu pessoalmente não concordo com a nossa doutrina brasileira. Que, dentre elas, não só criticar o que foi feito, mas sempre tentar propor alguma coisa, alguma solução. Então, o livro de exposição pornográfica propõe um delito específico, uma alocação específica, uma forma específica de construir o tipo penal, analisando cada um dos elementos do tipo. Esse livro foi levado para o deputado Marcelo Arruda, porque ele estava relatando um projeto sobre essa área, que acabou terminou por ser o péssimo 218C do Código Penal. Mesma coisa do cyberstalking, a gente desenvolve, propõe onde encaixar o cyberstalking e como escrever um tipo de cyberstalking, explicando cada um dos elementos do tipo, inclusive os verbos, né, utilizados. Depois eu publiquei Perversão, Pornografia e Sexualidade, Impactos no Direito Criminal Informático. Esse aqui a gente começou estimulado por aquela situação do rapaz que ejaculou no pescoço de uma moça, não sei se vocês se lembram, aqui em São Paulo, no transporte público, um rapaz ejaculou no pescoço de uma moça, e aí eu falei, quer saber, vamos escrever um pouquinho sobre a perversão, sobre a pornografia, sobre a sexualidade e o que a internet faz para estimular essas condutas. E aí a gente acabou escrevendo esse livro, que é muito interessante, ele foi indicado para o Prêmio Jabuti, mas não ganhou, mas foi indicado, indicação já super, super gratificante. E esse livro, assim, muito livre, a gente escreveu muito livremente. Então, coisas interessantes, já que nós vamos falar sobre a questão da sexualidade, coisas interessantes que eu sempre falei, quando falei sobre esse tema, é o fato de que existe uma categoria de pornografia específica que existe na rede, que se chama cum sharking, que é o ato de você ejacular em pessoas em público, sem as pessoas saberem. Então, se você entrar em qualquer canal pornográfico e escrever cum sharking, ou escrever no Google, você vai identificar que isso é uma categoria de pornografia e não é nova, não. Então, eu falo que, em muitas situações, a internet estimula delitos dessa natureza, como esse que a gente viu desse rapaz, ou desse homem. Recentemente também, não sei se vocês acompanham isso, existe uma nova categoria de pornografia chamada TikTok Pornography. Então, a rede social TikTok tem sido utilizada para a construção de pornografia. É uma pornografia que eles chamam de soft porn. Então, são pornografias voluntárias, eu chamo de pornografias porque eles chamam de pornografias, tá? Para mim, isso são vídeos eróticos. Mas são pornografias voluntárias que as pessoas mesmas fazem e jogam ali no TikTok. E não raro o TikTok vai lá e retira essas postagens. Então, eles utilizam isso como uma categoria específica. Especialmente porque essas postagens são feitas por crianças e por adolescentes, né? Então eles aproveitam. E o último livro que a gente desenvolveu foi esse aqui, Cyberterrorismo, que é o 4º da coleção Cybercrime. Esse aqui é um livro muito mais técnico, muito mais focado, a gente fala sobre cyberterrorismo e tem um capítulo aí, acho que foi talvez um dos primeiros capítulos que escreveram sobre o tema, a gente fala sobre fake news e cyberterrorismo. Eu não gosto de usar a expressão fake news, né? Eu sempre uso desinformação prejudicial. Mas depois, na sequência, nós estamos escrevendo já um livro muito específico chamado Usurpação de Identidade, que seria o Identity Theft, né, do trabalho da dogmática do mundo. A Identity Theft, a palavra theft é muito mal traduzida para a língua portuguesa. Aliás, grande parte dos jargões utilizados em direito informático mundial são muito mal traduzidos para o nosso direito, porque o nosso direito usou palavras específicas para falar sobre coisas genéricas. Theft, por exemplo, é uma delas, né? Theft não significa
furto, como a gente traduz, e muito menos roubo, né? Mas o theft seria o furto na língua inglesa. Theft seria a usurpação. Então, é o uso inadequado de alguma coisa, né? Depois nós também temos, lentamente estamos escrevendo sobre cyberbullying, que nós jogamos para o final da coleção, porque o professor Lélio publicou cyberbullying recentemente, um amigo muito querido, o professor Lélio, que é promotor de justiça de Minas Gerais. Não tem cabimento competir com títulos, então ele lançou pela mesma editora cyberbullying, então a gente deixou para o final. Nós temos pornografia infantil na internet, desenvolvido já, praticamente pronto. E nós temos Scan, estelionato virtual, também bem interessante, feito a 4 mãos com um perito informático. Ele vai apresentar a parte pericial, bastante interessante. E assim vamos desenvolvendo. Aí tem uma questão eleitoral e assim vai. O professor Emerson já falou, tenho 2 formações. Eu tenho uma formação na área artística e eu tenho uma formação na área jurídica. Durante muito tempo eu escondi, porque há um preconceito da área jurídica sobre pessoas da área artística, mas eu não tenho nenhum problema. A gente chama de ator em voz. Eu sou ator em voz. Então eu sou dublador, sou narrador, faço audiodescrição, dublagem de jogos eletrônicos, tenho uma produtora, inclusive, de dublagem para game e assim por diante. Mas também sou professor há 17 anos, desde que entrei no meu mestrado, comecei a dar aula, já dei aula em muitas instituições, dou aula pelo Brasil inteiro, palestro, artigos e assim sucessivamente. Só escrevo sobre a área de direito penal informático e chamo essa área de direito penal informático porque acho que a nomenclatura digital é uma nomenclatura já superada, né? Anteontem, o governo dos Estados Unidos já informou que inicia uma arquitetura quântica de internet como se fosse uma internet paralela para trabalhar com dados e criptografia quântica em nível de sigilo profundo, que eles chamaram. A ideia dessa internet quântica é fazer ali passarem as questões de segurança nacional, os dados financeiros e bancários. Então, já há um movimento nesse sentido. E quando você tem um raciocínio quântico, automaticamente você perde um raciocínio digital. Como você já tem aí uma lógica que se contrapõe, então eu acho que o nome digital perdeu um pouco a razão. Uma época falavam que digital significava o uso dos dedos, né? Porque usamos os dedos no teclado. A verdade é que o termo digital trata da lógica informática, que é a lógica dos zeros e dos uns, né? Os dígitos 0 e 1. Mas isso vai acabar. Então, por isso eu reluto e chamo de direito penal informático, porque desde a década de 90 você já tem grandes pensadores apontando o nome da nova sociedade como sendo sociedade da informação, né? O fato de se ter uma sociedade da informação, que é o nome dado pelo Manuel Castells na década de 90 e enraizado pelo Manuel Castells na década de 90, já vem do final da década de 80. Muitos sociólogos da informação já chamam essa nova sociedade de sociedade da informação. Ninguém chama de sociedade digital, nem sociedade cibernética, mas sim da informação. Por trás de qualquer raciocínio de automatização de informação está a informática e não o dígito. Por isso, direito penal informático. Então, só para terminar essa apresentação inicial, não sei se é o suficiente essa apresentação, eu então passei a desenvolver um curso de direito penal informático, porque ao longo desses basicamente 20 anos de estudo, eu comecei a perceber que se deixava de levar em consideração certas regras informáticas, e isso se dava muito por pessoas que davam entrevistas na televisão, escreviam artigos, se deixava de levar raciocínios e premissas tecnológicas para dentro do direito. Então, eu vi isso, por exemplo, com circunstâncias de pessoas que eram condenadas a partir de identificação de IP. Então, durante muito tempo eu ouvi muitos delegados de Polícia Federal chegarem na internet e dizerem: não, a internet não é uma terra sem lei. Se você identifica um IP, você identifica um delinquente. Eu ouvi muito isso, aliás, eu ouço muito isso até hoje. E percebendo esses erros elementares, esses erros básicos, basilares, estruturais da rede, eu comecei a desenvolver princípios. Então, nesse meu livro, eu comecei, estimulado por a inexistência 20 anos depois de um curso, eu comecei desenvolvendo características, princípios, premissas, e nesse estudo de princípios, eu comecei a perceber que eu poderia ir um pouquinho mais adiante, eu poderia começar a repensar alguns institutos.
Isso vai se dando, claro, pelo tempo que você está no mercado e pelas perguntas que as pessoas vão fazendo, né? Por exemplo, perguntaram para mim: cabe arrependimento posterior em situação de exposição pornográfica não consentida? E aí perguntas como essa vão fazendo a gente refletir e vão fazendo a gente repensar, reestruturar certos institutos do direito penal. Eu lembro até no meu mestrado foi muito emblemático para mim. A minha banca foi o Checaira, né, o Sérgio Salomão Checaira, o Pier Paolo Bottini e o Guilherme de Souza Nucci. E nenhum deles fez nenhuma pergunta sobre direito penal informático, sobre crimes informáticos para mim. E eles diziam sempre assim, e aí por isso que eu digo que nós temos um pouco de culpa nisso. Olha, eu não entendo disso, eu não tenho interesse em entender de tecnologia, eu não entendi nada do que você escreveu, comecei a ler, senti que eu não entenderia a nomenclatura e parei de ler. No final desse livro, inclusive, só para vocês verem o tamanho do drama quando o mestrado foi feito, eu desenvolvi todo um glossário para explicar o básico, assim, o que é protocolo, o que é antivírus, o que é vírus. Eu fiz um glossário no livro para que os professores que iam avaliar a tese soubessem do que a gente estava falando. Eu sei que isso talvez seja até um pouco desnecessário para alguns de nós, mas por mais que pareça desnecessário, vocês vão perceber que a exegese dos tipos penais informáticos, inclusive daquele que nós vamos falar daqui a pouco, ela é extremamente importante e não é assim tão simples de entender. E nesse desenvolvimento desse meu mestrado, eles não perguntaram nada sobre o tema, perguntaram sobre criminologia e vitimodogmática, mas o professor Nucci fez uma pergunta. Ele falou assim: Spencer, eu não sei perguntar sobre o tema, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Antivírus, legítima defesa ou exercício regular do direito? E quando ele fez essa pergunta, é claro que eu não tinha resposta na hora, eu fui desenvolvendo na minha exposição, mas eu fiquei pensando, caramba, né, tem todos os institutos de tipicidade para serem pensados, tem a teoria do crime para ser repensada, tem a culpabilidade toda, tem a antijuridicidade toda. Caramba, dá para você redesenvolver um trabalho, dá para você criar uma sub-área no direito penal. Foi assim, basicamente, que esse livro foi construído. Quando eu fui escrevendo esse livro, quando esse livro chegou em 1.200 páginas, eu entrei em contato com a editora e falei: olha, eu não sabia que eu ia chegar em 1.200 páginas. Paro? Eles falaram: não só para, como você tem que tirar 500 páginas. O máximo que a gente pode fazer hoje no Brasil é produzir um livro de 750 páginas. Aí eu arranquei 500 páginas do livro, porque a ideia é começar a repensar delito por delito. Então arranquei 500 páginas do livro, inclusive um glossário um pouco mais desenvolvido, aí agora com normativos oficiais, né? Por exemplo, a portaria 93 de 2019 fala algumas coisas muito específicas sobre tecnologia da informação. Então, aí o livro foi desenvolvendo, eu tive a editora, por conta da pandemia, falou: olha, eu não posso publicar o seu livro agora. Eu fui para a Juspodium, falei com a Juspodium, eles falaram: não, a gente vai publicar agora em julho mesmo. Então o livro sai como um primeiro esforço de construção do direito penal informático, para estrear e trazer para nós todos que estamos aqui presentes a possibilidade de questionar, de debater aquilo que foi escrito ali e evoluir ao longo da academia, né? A academia vai ajudar esse livro a ser desenvolvido. Eu já publiquei o livro, já com uma segunda edição pronta, já acrescentei uma série de coisas, porque eu tinha uma limitação de páginas, mas a submissão de um trabalho dessa envergadura para a sociedade acadêmica é muito importante. Então, eu convido vocês todos que tiverem a possibilidade, verem esse livro e, claro, terem sempre olhos críticos em relação a isso. E é isso, a minha carreira, então, ela é 50% no direito, ela é 50% acadêmica, no sentido de exposição, orientação de alunos, orientação de trabalhos, escrevo bastante artigo, produção de livros, mais ou menos uns 25% de advocacia e uns 25% não são jurídicos. Professor Emerson. Perfeito, professor. Agradecemos essa apresentação inicial, né, o tema, até anotei aqui a questão conceitual, né, a gente vê direito eletrônico, direito digital, dentre outras questões na parte de crime, cybercrime, e eu sempre gostei muito da noção trazida pela língua espanhola, né, que falou sempre dos delitos informáticos.
abrangendo crimes e outras contravenções aptas a serem praticadas no contexto tecnológico e digital. E realmente, né, nós temos algumas questões que são de crimes praticados em razão do sistema computacional, do sistema eletrônico, e a gente poderia pegar, por exemplo, a questão de um caixa eletrônico, né, a questão das fraudes relativamente a eles, não são necessariamente delitos do contexto digital, mas fazem parte de uma lógica eletrônica. Mas a gente gostaria de lhe ouvir, professor, sobre essa, né, parte específica, né, que o senhor até mencionou, da questão da divulgação não consentida, né, de pornografia, divulgação não consentida de imagens íntimas, né, Vamos lá. que é um tema bem pontual e atual. E se o senhor tiver a possibilidade também de falar depois na sequência sobre os processos de desinformação. Claro, vamos lá. Tá. Olha só, aproveitando o seu gancho, eu escrevi um artigo, eu escrevi o artigo e recebi uma crítica enquanto os examinadores, os blind reviewers liam, porque um deles era meu amigo. Acontece uma coisa engraçada, não sei se vocês já notaram, como poucas pessoas escrevem sobre essa área, quando surgem artigos sobre essa área, só podem ser de algumas pessoas, né? Não tem grandes mistérios, são sempre das mesmas pessoas, essa é a grande verdade. E pensando nessa ideia dos caixas eletrônicos que o professor Emerson apresentou, eu escrevi um artigo sobre câmeras termais. Então, é claro que, obviamente, o direito informático, ele não começa no direito, né? Ele começa na tecnologia. Então, a gente que desenvolve artigos, e especialmente artigos, eu não estou de olho no que acontece no direito. Hoje em dia eu tenho, claro, uma capacidade de identificar problemas antes deles acontecerem. Mas eu estou sempre de olho nas faculdades e nas empresas de educação focadas em tecnologia. Então, eu ouço sempre peritos, eu estou sempre ouvindo engenheiros de dados, engenheiros eletrônicos, eu estou sempre verificando as pesquisas desenvolvidas por essas cátedras, e ali numa pesquisa que eu vi da Universidade de Yale, eu identifiquei que os engenheiros estavam identificando os rastros termais. E aí eles mostram ali quanto tempo fica um rastro, quanto tempo permanece um rastro termal em cada tipo de material. Então eles mostraram como era o rastro termal no plástico, no vidro, na pedra, tinha mais alguma coisa, tinha mais um, na borracha, eram 4 ou 5, não me lembro todos, talvez sejam esses. E eles mostraram, assim, várias tabelas, até chato para a gente ver, não está acostumado, quanto tempo dura o rastro termal de uma ação de uma pessoa nesses materiais. E aí eu comecei a pensar, e obviamente o trabalho deles também seguiu nesse sentido, eu comecei a pensar como isso impactaria o nosso digitar de senhas nos caixas eletrônicos. E eles tinham feito esse raciocínio. E eles colocaram lá, por exemplo, se você tem um teclado de metal, acho que era metal, é isso aí, metal. Então eram 5. Se você tem um teclado de metal e você vai lá e digita a tua senha no teclado de metal, se eu for depois de 1 segundo tirar uma foto, então eles fazem isso, 1 segundo depois, 2 segundos depois, 3, até 2 minutos, até 120 segundos. For lá e tirar uma fotografia termal, eu consigo saber a sua senha, porque você deixa um rastro de calor. Então eles fazem isso com 5 materiais e mostram através de tabelas quanto tempo você deixa o calor do seu dedo quando você faz a digitação da sua senha num caixa eletrônico. Com base nisso, eu escrevi um artigo falando o impacto nas câmeras termais nos delitos patrimoniais. Então, coisas assim que vão surgindo que eu acho são super interessantes para que a gente desenvolva essa área. O olho não está no direito. Uma parte só do olho está no direito. Todo o resto está nas ciências acessórias. Por isso que a minha formação dentro da pós-graduação é na criminologia. Eu acho muito mais interessante você estudar o fenômeno inteiro do que ir lá estudar só o tipo penal. É claro que eu gosto de exegese. É claro que eu me divirto fazendo a exegese do tipo. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Mas, verdade seja dita, a situação é que nós temos muito para aprender na ciência rápida, né? O direito é a ciência lenta, especialmente o direito penal. É a ciência lenta que demora para mudar e demora para aceitar que precisa mudar. E, em compensação, a tecnologia está lá disparada.
Bom, eu estou abrindo, não sei se vocês têm esse hábito, eu estou abrindo aqui, estou digitando o Código Penal aqui na minha tela, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou chegar ali no artigo 218C, que é o artigo que foi desenvolvido. Eu não vou colocar na tela ainda, porque eu quero fazer uma apresentação inicial, mas eu quero deixar pronto para que quando a gente estiver no momento certo, eu faça aqui a transferência da imagem. Então, olha lá. Quando eu dou palestra desse tema, o tema de exposição pornográfica não consentida, ele serve para palestra de escola, de universidade, de pós-graduação, na escola da magistratura, tanto faz. Para que a gente comece a falar sobre esse tema, eu precisaria fazer uma premissa altamente estúpida com vocês, que eu faço com absolutamente qualquer plateia e qualquer audiência. Que é assim, claro que eu não vou precisar que vocês façam isso, mas eu peço para minha audiência que prometa que vai ser honesta comigo. Aí a audiência promete que vai ser honesta. Aí eu falo assim, então é o seguinte, levante a mão quem já enviou um nude. E aí você está numa audiência, 1 ou 2 levantam a mão. O pessoal ri, engraçado, não sei o que, então tá bom. E eu levanto a mão também, né, para deixar a coisa mais tranquila. Eu falo, quer dizer que então só nós 3, só nós 4 enviamos nude? O resto tudo santo aqui, maravilha. Então, levante a mão agora alguém que conhece alguém que enviou um nude. Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, bom, estatisticamente isso aqui é impossível. Porque se 1000 pessoas conhecem alguém que enviou um nude e 3 pessoas enviaram um nude, estatisticamente isso não faz sentido. Tem mais gente que mandou nude aqui que não me conta, né? Coisas assim, para começar a soltar o público. Mas aí eu pego uma pessoa, peço licença, digo que eu não vou expor essa pessoa e falo assim, olha, você se importaria de eu te fazer uma pergunta? Claro, não, pode fazer. Você entende os riscos? Aí ele fala, entendo, ou ela fala, entendo. Maravilha. Agora eu vou perguntar para uma outra pessoa que nunca enviou nude uma outra coisa. Aí então eu escolho uma pessoa qualquer da plateia e falo assim, tá, você então nunca enviou um nude. A pessoa nunca. Você posso ter certeza disso? Pode. Então maravilha. Fica nessa história. Eu falo assim, não muda a tua história. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Já entendi, você nunca enviou um nude. Mas eu quero te fazer a pergunta que vem agora. Quero que você seja honesta. Que você nunca enviou, nós já entendemos. Mas você nunca tirou um nude? Uma fotografia de um nude? De nude? Eu fico mantendo o nome nude no início. Aí, a plateia para de discutir, de fazer gracinha e para e pensa por um segundo. Porque existe sim uma diferença entre você enviar e você tirar. Mas o risco existe tanto em tirar quanto em enviar. E aí eu começo a minha discussão assim. Eu não peço para as pessoas levantarem a mão, mas eu falo assim: agora vocês pensem quem já tirou um nude, mesmo não tendo enviado. Só para dar uma provocação. Por quê? Porque existem, como eu falei para vocês, algumas categorias de exposição pornográfica não consentida. E isso é para que a pessoa vá guardando o raciocínio que eu quero apresentar um pouco mais adiante. Mas aí olha só. Falo que eu fecho um parênteses e eu começo o seguinte raciocínio na sequência. É muito importante porque eu acho que cada tipo de audiência recebe essas informações de um jeito. Eu digo assim, se eu mando uma fotografia de nudez para qualquer um de vocês, isso certamente gera riscos. Mas se nós vamos falar sobre riscos, eu preciso dar um passo para trás e perguntar para a pessoa, para qualquer pessoa, o que é nude. E aí, se vocês tiverem alguma intenção de participar dessa exposição, eu passo para vocês a pergunta: o que é um nude? É sério, é uma pergunta que eu acho que vale a pena vocês responderem. O que é um nude? Alguém se habilita aí? Então eu vou contar como as pessoas respondem. Quando eu faço essa pergunta, claro que eu escolho alguém para falar, não vou fazer isso aqui, não é o nosso objetivo. Eu falo para uma pessoa: o que é um nude? Aí a pessoa fala: um nude é uma fotografia de alguém pelado. Aí eu falo: maravilha. Então, se você for mandar um nude, como você faz? Aí a pessoa fala: eu pego, tiro a roupa, mostro a minha genitália, tiro uma foto e envio. Falei, então, vamos arrumar a sua definição. Um nude é uma foto sua que você tirou de você e você enviou. É isso? A pessoa responde: é. Bom, então se eu compartilhar uma fotografia da nudez de um terceiro, isso não é um nude? Não, é verdade. Então não é só minha. Então vamos começar. Nude não é uma fotografia sua. Nude é uma fotografia de nudez que pode ser sua ou não ser sua.
Ó, a Eroana escreveu aqui, peraí que eu vou ter que abrir. Algumas pessoas escreveram aqui, ó. Uma foto sensual, não necessariamente de nudez. Uma foto de uma parte do corpo. Nude significa nudez. Eu entendi o seu raciocínio, mas eu vou usar o seu raciocínio. Então, a Eroana diz uma foto sensual, não necessariamente de nudez, uma foto de uma parte do corpo. Então, se uma foto sensual, não necessariamente de nudez, uma foto de uma parte do próprio corpo, do corpo alheio, é o objetivo da nossa discussão, então eu posso dizer que se eu mandar uma foto da minha mão para uma moça que acha mão sexy, ou para um rapaz que acha mão sexy, eu estou mandando um nude para ele. Aí, porque eu estou falando isso por quê? Porque se a gente for até o 218C, você vai identificar a expressão cena de sexo, nudez ou pornografia. Essa é a parte final do artigo 218C. Então, se você partir do pressuposto que a minha mão não está usando uma luva, então sim, se eu tirar uma foto da minha mão, se alguém achar mão sensual ou mãos sensuais, eu estou mandando uma foto de nude. Eu estou mandando um nude. Mas vamos evoluir, só para a gente ver como é difícil esse tipo de raciocínio, doutrinariamente falando. Bom, se a foto sensual de uma parte do corpo de intimidade, ou seja lá, de qualquer parte do corpo, é um nude, então eu posso dizer que o filme não é um nude. Nós estamos falando, perguntei o que é um nude. Se a pessoa fala que é uma foto, como a Eroana falou, então o filme não é. Mas não, filme é uma sequência de fotos colocadas de modo de 30 quadros por segundo no mínimo, para que o olho humano não perceba o movimento. Tá, mas assim, existe a diferença hoje, né, na sociedade. Então é foto ou é filme? Ou é os dois? Aí a pessoa da audiência vai sempre responder, não, é os dois. Tá. Aí eu pergunto novamente. Agora saindo um pouco da resposta da Eroana. E se a pessoa tirar uma foto de calcinha e sutiã ou de cueca? É nude? Porque se exige nudez, a Eroana diz que não. Mas se exige nudez, então uma foto de uma pessoa de calcinha e sutiã não é um nude. E não existe previsão de seminude. E o direito penal, e eu paro de explicar nesse momento e dou um passo para trás no direito penal, porque eu sou obrigado a fazer isso, o direito penal é uma ciência que não admite exceção. A gente tem um princípio chamado princípio da legalidade, do qual advém um subprincípio chamado princípio da taxatividade, que determina que não existe dentro da lei penal expressão inútil. E que se você não colocar dentro da conduta, não subsumir perfeitamente a conduta ao tipo, você está diante de uma tipicidade e dá-lhe habeas corpus. Então, se eu não conseguir encaixar exatamente a situação no tipo penal apresentado, eu estou numa situação de atipicidade. Se o seminude, se a pessoa de calcinha e sutiã não é considerada uma cena, volto para o artigo 218C, não é considerada uma cena de sexo, de nudez ou de pornografia, eu estou diante de um atípico penal. Professor, mas a gente pode interpretar a expressão pornografia. Calcinha e sutiã pode ser pornografia. Não, beleza. Então vamos tentar encaixar na pornografia. Só que vamos arrumar o passo anterior, que foi dizer que nude era nudez. Não é. E aí eu sempre começo, quando eu exponho isso, dizendo o nome, como a palestra sempre chama exposição pornográfica não consentida, : o problema dos nudes, eu começo dizendo assim, o problema está na expressão nudes. A expressão está errada. Não é essa a expressão que nós temos que usar. A expressão é exposição pornográfica não consentida. Agora você consegue entender qual é a lógica. Se a gente quiser, e a gente vai querer, colocar dentro dessa categoria fotos e vídeos, veja o tamanho do problema de você chamar de nude. Se eu capturar, indevidamente ou devidamente, uma cena em que eu, vestido, abro o zíper da minha calça, coloco para fora a minha genitália, e a outra pessoa, vestida, completamente vestida, coloca para o lado a sua peça íntima, e nós mantemos uma relação sexual, claramente uma relação sexual, de roupa, isso não pode ser considerado nude. Isso, claro que é uma exposição de uma intimidade, mas é claro que isso gera os mesmos, ou talvez mais malefícios ainda, do que a exposição de uma parte de corpo. Mas se a gente não tomar cuidado com a forma com que o elemento objetivo do tipo vai surgir na legislação, você vai se encontrar em situações em que pessoas tramando ação sexual de roupas, transando de roupa, não configuram intimidade, mas a mão sem luva configura uma exposição de intimidade. Então é muito importante a gente criar esses acertos. Também, e aí eu
não sei se vocês não devem se lembrar, mas quando eu era pequeno, tinha um desenho de um monte de carrinho e moto, assim, eram os carros que eram os bonzinhos versus as motos, que eram as más. E aí tinha uma motinho que chegava pro chefe, toda vez que eles perdiam no desenho animado, e falava assim, eu te disse, eu te disse. Não sei se alguém lembra disso, era um desenho antigo. E depois eu mando o link. É uma brincadeira que eu faço quando eu falo sobre esse tema, mas eu avisei uma coisa pro deputado. Eu contei essa história pro deputado, um pouquinho diferente, mas eu contei como a gente tem que interpretar a exposição de intimidade. E ele não entendeu, ou melhor, o Congresso Nacional não entendeu, tanto que passou o 218C. Porque olha só, existem outros tipos de intimidade que têm que ser levados em consideração. Eu posso não ter uma fotografia sua, da sua intimidade, da sua nudez. Eu posso não ter uma filmagem da sua nudez. A gente pode não ter trocado esse tipo de informação, mas a gente pode ter trocado o áudio. Eu posso ter chegado e falar assim, oi, tudo bem? Eu queria fazer isso, aquilo com você. E você responde, eu queria fazer aquele outro, oh yeah. Eu respondo, oh baby, não sei o quê. Eu posso ter um áudio. E eu, pessoalmente, ainda mais eu que trabalho com voz, a sua voz, quando você fala e isso vira uma onda sonora, e o computador captura, esse tipo de microfone aqui captura, a forma como você fala, a forma como a construção da sua onda se desenvolve, é completamente diferente da forma como a construção da minha onda se desenvolve. Então, existe uma lógica de identificação na voz de uma pessoa extremamente próxima. Eu posso ter uma pintinha aqui, e você também pode ter uma pintinha aqui. Eu tiro uma foto do meu braço, quem é? Você ou eu? Mas a minha voz é única. Assim como a minha íris é única, vocês sabem disso. E se houver uma troca de intimidades feita via voz, e essa intimidade for revelada, ou houver a ameaça da revelação dessa intimidade, isso não é exposição? Claro que a resposta é sim. É claro que você trabalhar com uma exposição de uma conversa pornográfica falada é exposição de intimidade. E se essa conversa for escrita, se for um sexting, né? Sexting é o ato de você trocar mensagens relacionadas com sexo. E se for uma conversa escrita, isso não gera nenhum tipo de choque? Eu me lembro do choque que foi o vazamento da conversa que o Neymar teve com aquela moça. É claro que aquilo é intimidade, é a demonstração de uma intimidade desse casal específico. É óbvio, é tão óbvio que eu tô falando para vocês, até me incomoda um pouco falar, de tão óbvio que é, né? Mas se é óbvio para vocês, se é óbvio para mim, por que não é óbvio para o legislador? Por que o legislador, quando colocou o 218C, falou em cena de sexo, nudez ou intimidade? Por que ele esqueceu da conversa e por que ele esqueceu do áudio? Ele esqueceu porque o que sempre se repete no direito penal informático são legisladores construindo legislações sem entender a lógica acadêmica e a prática do delito. Não adianta nada você ir lá e colocar 12735 dizendo é necessário aparelhar a polícia. Emerson, sua polícia está aparelhada para combater crime informático? São Paulo não está, não. Não, esse na verdade é o objeto da minha tese de doutorado, justamente o levantamento desse processo todo, né? Não temos ainda uma política pública, embora a lei preveja, mas na prática é assustador. Assustador, Então, são coisas assim que nos... Isso, boa. Eu acho que não era Corrida Maluca, não, Alexandre. Eu acho que não era, não. Quer ver? A Corrida Maluca era o que tinha a Penélope Charmosa. Não é, não. É um desenho de carro que uma motinha falava, eu te disse. Vamos ver se eu encontro aqui. Não deve ser tão difícil assim. Ó, já achei. Foi facinho. Tá aqui. Chama Willy and the Chopper Bunch. Carangos e Motocas. Procura aí. Carangos e Motocas. Eu tô vendo, inclusive, a motinho que fala eu te disse, é tipo um patinete de bonezinho. Mas aí você leva essa preocupação, você leva um livro, no meu livro isso está escrito, óbvio. Você leva uma preocupação dessa para o legislador, para que ele faça um concerto de legislação. E a legislação, eu entreguei isso para o legislador antes do 218C sair. E a legislação não abarca nada além disso. Ou seja, eu vou falar uma bobagem aqui, porque eu não concordo com o que eu vou falar, só para apresentar a premissa menor. Se enviar fotografia de sexo, intimidade, nudez, sexualidade é crime, não é, tá? Mas faz de conta que é. Se enviar uma cena, um vídeo sobre isso é crime, não é? Mas faz de conta que é. Eu garanto, e eu digo para você com todas as palavras, que enviar
um áudio ou uma conversa de intimidade e sexualidade, óbvio, porque não existe áudio de nudez, não configura o crime do artigo 218C. Não configura. Então, eu coloco em todos os meus livros, o 218C fala de foto e fala de vídeos. Quando se tratar de áudio e de troca de conversa, você volta para os crimes contra a honra. Isso é difamação. E ó, só isso. Essa é a realidade dos delitos de exposição pornográfica. Você tem um problema muito maior. Aliás, as pessoas hoje em dia, elas trocam muito áudio, né? O ser humano é engraçado, né? Ele parou de falar no telefone, ou seja, áudio, e passou a falar no WhatsApp, escrito. Aí, em um dado momento, ele para de falar escrito no WhatsApp porque dá preguiça e volta a falar no áudio, que é o envio de áudio de WhatsApp. Quer dizer, é um ciclo eterno. Então, o primeiro problema disso que nós temos é a exposição pornográfica não consentida, que teoricamente é um crime contra a dignidade sexual, e o artigo 218 está, a lógica do artigo 218, se você procurar, você vai identificar. O capítulo 1A fala de exposição de intimidade sexual. O capítulo 2, que é onde está o 218A, o 218C, fala de crimes sexuais contra vulnerável, que é uma coisa, vou falar, é um absurdo, mas ambos os capítulos estão dentro do título 6 do Código Penal, que é crimes contra a dignidade sexual. Então, a ideia é que exposição de intimidade viole o bem jurídico dignidade sexual. Então, repito, o bem jurídico dignidade sexual é o bem jurídico por trás da exposição da intimidade, né? Seja qualquer um dos 3 níveis do 218C. Mas o legislador, ele não só deixou 50%, talvez mais do que 50%, do que seria a exposição pornográfica fora do título adequado, como ele também colocou o 218C no capítulo errado. Foi o que eu falei agora há pouco, e eu faço questão que vocês vejam. Se você tiver o seu código, maravilha. Nós estamos falando do capítulo 2 do título 6. O capítulo 2 do título 6 contém os artigos 217, que é a sedução, o 217A, que é o estupro de vulnerável, o 218, que é a corrupção de menores, o 218A, que é a satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, o 218B, que fala sobre favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, e o 218C, que é esse que nós estamos falando, que trata de divulgação de cena de estupro ou divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, e aí ela abre uma vírgula e coloca de cena de sexo ou de pornografia. Ou seja, o artigo 218C, 50% dele fala de divulgação de cena de estupro e 50% dele fala sobre divulgação de cena de sexo e de pornografia. Mas esse é um artigo que está inserido dentro de um capítulo de crimes sexuais contra vulnerável. O que significa isso? Qual seria a lógica hermenêutica disso? Que esses delitos do 218C seriam delitos que se aplicam contra o tipo de vítima chamada vulnerável. Então nós estamos falando de pessoas em situação de vulnerabilidade ou crianças. Como o artigo 217A fala de menor de 14 anos, eu tenho que falar de adolescentes também, né? Se fosse crianças, seria até 12 incompleto. Mas como é menor de 14, eu também tenho que falar de adolescentes. Então, o capítulo 2 trata essencialmente de delitos cometidos contra pessoas vulneráveis, crianças e adolescentes até 14 anos incompletos. Pelo menos essa é a lógica do capítulo 2. Mas o 218C, lá no finalzinho, ele diz que não. Que apesar do título falar isso, a divulgação sem consentimento de cena de sexo, nudez ou pornografia se aplica a qualquer tipo de pessoa. Mas isso é de uma impropriedade assustadora por parte do legislador. Porque qual é a lógica de você colocar, por exemplo, dentro do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes que podem ser cometidos contra adultos? É tão ilógico isso quanto o que foi feito, né, na legislação que inseriu o 218C. Não teria cabimento você colocar dentro de um capítulo que trata de vítimas vulneráveis, um delito que trata de vítimas não vulneráveis. Então não é só erro estrutural, é erro de alocação legislativa também, que nós enfrentamos no 218C. Isso vai acontecer no mês de setembro. Deixa eu só me certificar 100% que isso aconteceu em setembro. 24 de setembro de 2018 é a legislação que inseriu o 218C. E aí veja que coisa assustadora que o legislador faz. Se você tiver a curiosidade,
sobe um pouquinho no Código Penal e vai até o 216B. O 216B foi um artigo que foi inserido pouquíssimo tempo depois desse. Então nós estamos falando de 24 de setembro, e no dia 19 de dezembro surge na Lei 13.772 um artigo chamado 216B, que trata, veja que coisa assustadora que o legislador fez, que trata de um problema denominado da exposição da intimidade sexual. Então hoje o capítulo 1A, que foi inserido por essa Lei 13.772, criou o título da exposição da intimidade sexual. Bom, o 218C trata da exposição da intimidade sexual. Só que ao invés dele ter sido, nesse ato, alocado, retirado do 218C, ou pelo menos uma parte, e alocado ali dentro de um 216C, que trata de exposição de intimidade sexual, não. O legislador conseguiu cometer mais uma teratologia. Se você lê o 216B, e vale a pena ler, você vai ver que a rubrica do tipo penal é registro não autorizado de intimidade sexual. Você vê, o capítulo fala de exposição da intimidade, mas o tipo penal fala de registro não autorizado da intimidade. Pô, mas registrar a intimidade e expor a intimidade são coisas diferentes. Registrar, o 216B surgiu no ordenamento jurídico porque, de repente, surgiu aquele escândalo que encontraram várias câmeras secretas nas unidades Airbnb. Então, com medo de que as pessoas estivessem filmando a sua intimidade, o legislador, muito apressadamente, corre e produz o 216B, que diz lá: produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Ele não fala absolutamente nada de exposição. Ele fala só de produção, fotografia, filmagem ou registro. Só. Então, essas são os primeiros raciocínios que a gente tem que fazer. O legislador não sabe onde colocar o delito informático. É claro que não é um delito informático próprio, né? Vou falar um minutinho sobre isso. É tão assustador que você identifique um legislador colocando no lugar errado do código o tipo penal, criando títulos em desacordo do próprio delito que está sendo inserido, que isso é a nossa primeira preocupação. Em tese, e aí eu estou fazendo um raciocínio que na Alemanha seria óbvio, né? O Hasmer fala isso há, nem sei desde quando, não sou nem capaz de precisar. Ele fala, uma má inserção e uma má alocação de um tipo dentro de um código penal implica em uma inconstitucionalidade do tipo. Então eu não sei, talvez no futuro se diga que o 218C só se aplica a vulneráveis, porque afinal de contas está dentro desse capítulo. E pode ser que no futuro se raciocine que o registro da intimidade do 216B só se aplique se houver exposição, porque está inserido dentro da lógica da exposição. Deixa eu ver aqui, o Thomas escreveu um negócio aqui. Discordou da decisão da primeira instância que entendeu uma interessante, né? Eu entendo que seja de direito civil. Aliás, se eu não me engano, esse julgado, Thomas, ou Tomás, não sei. Meu irmão chama Thomas, mas ele termina com S, o nome dele. Eu não sei se esse é o julgado. É Tomás, professor. Tomás, Isso. então. Tomás, eu não sei se esse é o julgado que cita o nosso livro. Eu acho que até esse, não é o da Nancy Andrighi, esse julgado? Exatamente, professor, é o da Nancy. Se você der uma olhadinha no acórdão integral, você vai ver que ela cita um monte de vezes esse livro vermelhinho aqui, ó. Ela fala, não, realmente o nome não pode ser pornografia de vingança, a gente tem que falar sobre a exposição. Acho que ela cita até bem perto desse trecho que você apresentou. No nosso livro a gente fala isso também. A gente fala que a exposição pornográfica não necessariamente trata de nudez. Eu acho que aquela cena de sexo vestido, por exemplo, é uma exposição pornográfica total, né? Eu posso pensar numa pessoa lambendo os lábios, simplesmente lambendo os próprios lábios. Para mim, isso é uma forma de expor intimidade. A lógica tinha que ser um pouco mais ampla. A gente fala sempre desse julgado, porque quando ela citou, a gente mandou o livro para todo o STJ, né? Quando ela citou, a gente ficou super feliz. Foi a primeira citação desse livro. Agora, voltando à lógica ou à impropriedade legislativa. Então, quando você constrói um tipo penal e aloca esse tipo penal de uma forma inadequada, ou você utiliza expressões deixando de levar em consideração a ideia da legalidade estrita e deixa de levar em consideração a ideia
da experiência de quem vive o dia a dia desse tipo de delito, não precisa ser o advogado, pode ser qualquer um de nós que estuda, você constrói tipos penais inaplicáveis, como é o 154A. Eu adoro o Sobral, não, o Carlos Sobral, é meu amigo de muito tempo, mas o artigo 154A é horroroso, é o pior artigo que eu já vi na minha vida. Aproveito até pergunto para o professor Emerson, já viu um caso de 154A que virou processo, professor? Não, professora, não. Eu estava me lembrando de uma situação em que eu e ele ministramos uma palestra, né, no Centro de Inteligência do Exército. Isso foi logo depois da lei, 2014, 2015, em que eu falava, não, eu chamei a lei e detonei a lei na minha fala, dizendo que era uma lei que pelo menos os deputados diziam que era boa, mas que na prática ela seria muito ineficaz, né? E aí na fala do Sobral, ele disse, não, mas fui eu que ajudei a formatar. Eu brinquei com ele, disse, então não tinha que ter sido chamado de lei Carolina Dickmann, e sim lei Sobral, né? Lei Sobral, pô, E toda vez que eu divido mesa com ele, a gente faz tempo que não divide, mas ele sempre fala da legislação e fala assim, o professor Spencer detesta a legislação, ele é totalmente contra. Sou mesmo. Nós temos uma legislação que está há 7 anos no mercado, entre aspas, né, no mercado, e não tem um caso, eu nunca vi um delegado de polícia relatando positivamente, eu digo, no sentido de sugerir uma denúncia para o Ministério Público. Eu nunca vi o Ministério Público, e eu converso muito com delegados, e muito com promotores, e muito com juízes, que às vezes ligam e falam assim, você acha que dá? Eu falo, não dá, não tem como. A legislação, eu brinco que existe legislação penal em branco, existe um negócio que chama legislação penal em branco ao quadrado, que até caiu no último concurso do Ministério Público, e existe um negócio chamado legislação penal em branco pra caramba, que é a 154A. Você não tem um elemento de que exige complementação, você tem logo uns 5 elementos que exigem complementação. Mas se você tem 5 elementos que exigem complementação, isso é uma lei penal absolutamente impraticável, também conhecida como lei penal impossível. O curioso que a gente fala é que, deixa eu só encaminhar uma mensagenzinha que eu tô com um problemão aqui, eu vou contar para vocês esse problema que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Até esqueci o que eu estava falando. Quando você coloca 5 elementos num tipo para serem complementados, você entrega para o juiz uma coisa que existe um grande filósofo do direito penal nos Estados Unidos chamado Michael Moore, igual o cineasta, só que o cineasta é Michael S. Moore. Esse cara chama Michael Moore. E ele fala, é um cara brilhante, se vocês tiverem possibilidade, procurem. Ele fala assim, o grande problema do direito penal americano é que você entrega para o juiz a interpretação livre de todos os elementos do tipo. Então, se tiverem 5 elementos do tipo, o juiz constrói o relatório que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele condena quem ele quiser, não existe legalidade aqui. Ele escreve isso escancarado. Aliás, ele é revolucionário para a lógica do direito penal norte-americano. E é a mesma coisa que poderia acontecer aqui se você entregasse para um magistrado, né? E para piorar, e aí é importante que a gente fale, deixa eu colocar aqui só para ver se eu consigo apontar, botar o link para vocês aqui. Cadê essa portaria? Eu coloquei 83, 93. Saiu a presidência pública. Saiu no ano passado, acho que foi no passado, será que foi no retrasado? Agora estou com dúvida. 2019. Tá aqui, ó. Vou mandar para vocês esse link. Isso aqui tá no meu livro há tempos. Espera aí, só mais um segundo, vou jogar aqui no bate-papo, tá? Ó. Saiu em 26 de setembro de 2019 uma portaria de número 93, que eu vou ler para você só a rubrica dessa portaria, que diz o seguinte: aprova o glossário de segurança da informação. E aí é uma portaria longa, que tem lá várias denominações técnicas. Por exemplo, AC, acrônimo de autoridade certificadora. Administrador de rede, pessoa física que administra o segmento de rede correspondente à área de abrangência da respectiva unidade. Tem várias definições. E não existe a definição de nenhum dos 5 elementos de complementação do 254A. Nenhum. Não tem nem o que é vulnerabilidade. Não tem nem o que é mecanismo de segurança. Impressionante, assim, a falta de conversa entre legislativo, executivo e executivo, nesse caso concreto. É impressionante. Mas voltando, né?
Então, a falta de compreensão de como construir uma legislação, ou a falta de acadêmicos, pessoas, eu estou falando acadêmicos para puxar a sardinha para o meu lado, claro, a falta de pessoas específicas que conheçam as palavras específicas, que sirvam especificamente para direito penal, faz muita falta. E agora sim, eu vou chegar para vocês e vou mostrar, não sei se vocês já conhecem, mas acho que faz parte da nossa exposição, eu vou virar aqui a nossa apresentação e vou mostrar para vocês, assim que ele me permitir, pronto. Eu vou mostrar para vocês o 218. Vamos lá. Uma guia do Chrome. Aqui. Vamos lá. Vocês estão enxergando aqui? Só me dá um ok que agora estou olhando para ela. Todos... Agora sim. Maravilha. Então, tá aqui o 218C. Vou marcar o 218C. E aí, para quem não conhece, eu vou ler o 218C para vocês verem o quantas coisas mal feitas existem em um artigo só. Bom, para começar, ele destrói uma lógica que nós tentamos construir nos últimos 15 anos. Mas vamos lá, vamos começar. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática. Esse é o primeiro tipo dentro do 218C. Esse não interessa pra gente. Agora eu vou ler o que interessa pra gente, mas eu preciso ler tudo que foi colocado a mais do que nos interessa. O 218C que nos interessa é o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática e telemática, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Esse é o nosso tipo. Eu vou escolher um verbo qualquer e vou fazer uma releitura bem rápida. Disponibilizar por qualquer meio, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pronto, resumia um núcleo de tipo e o resto que nos interessa. Por que esse tipo é tão mal escrito? Por que quem estuda essa área acha esse tipo tão horroroso? Bom, primeiro ponto importante. Se você acompanha as mudanças do Código Penal, aliás, deixa eu mostrar isso para você aqui. Vou subir rapidinho, vai ser chato de ver aí, porque é muito rápido, mas eu quero chegar num tipo específico. Se você verifica um tipo específico e muito recente, tá aqui, ó. O artigo 122, no ano de 2019, lembrando que é o mesmo ano dessa legislação, ele fez a seguinte modificação: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. É o delito de instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, que passou a se chamar induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação. Que é muito estranho, porque a automutilação não é crime contra a vida, né? Muito estranho que isso aconteça, mas tudo bem. E está dentro do capítulo de crimes contra a vida. Mas aí, no parágrafo... Cadê? Aqui. No parágrafo 5º... Não é isso que eu queria mostrar. Aqui. No parágrafo 4º, existe o seguinte dizer: a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. O que eu aduzo disso? Que o legislador, no ano de 2019, chegou à conclusão de que uma prática penalmente relevante, ocorrida, realizada através de meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real, ela é 2 vezes mais grave do que uma prática que não é feita utilizando esse meio informático. Fácil, né? Tão fácil. Mas a gente volta para o 218C para identificar o primeiro grande problema. Para o legislador, um ano antes, 2018, oferecer, trocar, disponibilizar, etc., por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, quando ele coloca dentro do tipo penal, por qualquer meio, e coloca não é entre, como é que chama aqui? Entre hífens, né? Entre chaves, hífens, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, ele diz que o uso do meio de comunicação informático, ele não é mais gravoso do que o meio normal, meio comum, o meio material de execução de um delito.
Então, o 218C diz que, no caso da exposição pornográfica não consentida, se você fizer usando a rede ou não, o delito não tem nenhum tipo de mudança de punição. Para o legislador, tudo bem cometer o delito na rede, mesmo sendo horrível para a vítima, sendo muito pior, havendo uma potencialidade de difusão daquela mensagem. Então, é o mesmo legislador, não deu nem tempo de mudar os mandatos. E você tem um legislador, um ano, dizendo que a rede não configura um tipo mais gravoso de modalidade de execução de delito, e no ano seguinte ele dizendo que é muito mais gravoso, é tão mais gravoso que nós chegamos ao dobro da pena. Um segundo, que eu já falei, grande erro que aparece no 218C é essa questão que eu falei para você, é a lógica da cena. Cena é fotografia ou vídeo. Então, o legislador, além de dizer que o meio informático é tão grave quanto qualquer outro, ele também diz que só é grave nesse sentido de violar sua dignidade sexual o compartilhamento ou a disponibilização em qualquer um desses verbos que estejam relacionados com imagem. O resto não configura violação de dignidade sexual. Esse é o segundo grande erro, que foi o que eu falei para vocês em primeiro lugar. E o terceiro grande erro, aliás, o Tomás falou sobre a nudez, né, a questão do direito civil da terceira turma, mas no direito penal você não tem isso, né? Você não tem essa questão, você vai ter que interpretar restritivamente favorável ao acusado. Então, nesse caso concreto, pensando em direito penal, se você tiver um caso de 218C em uma situação de semi-nudez, eu, infelizmente, se eu for advogado da causa, eu vou chegar até o STJ discutindo que a gente tem que fazer uma análise estrita do tipo. Infelizmente, né? Porque é claro que eu proponho que seja qualquer tipo de nudez, né? Ou qualquer tipo de exposição de intimidade, seria até melhor. E o terceiro grande erro, esse é assustador. Eu vou até voltar para minha cara para fazer um momento de tensão. Pronto. Momentos de tensão. O terceiro erro me assusta muito. Me assusta muito porque é de uma falta de conhecimento de direito penal fora de série. Quer ver? Antes de eu ir para lá. Perguntas elementares, mas extremamente importantes nesse momento. Prometo que já estou acabando. Em que momento uma pessoa se torna vítima de um crime? Essa eu precisava de uma resposta. Pode escrever no bate-papo se você preferir, vai. Em que momento uma pessoa se torna vítima de um crime? É ridícula a pergunta, mas eu realmente preciso de uma resposta. Porque se eu não tiver uma resposta, não vai ficar tão ilustrativo o que eu quero mostrar. A lógica parte-se da questão não consentida, né? Nenhum tópico. Mas de qualquer crime, Emerson. Qualquer crime. Mas na questão da prática do verbo em si. Na prática do verbo em si. Repasse. É estúpido, né? Você só se torna vítima de um delito se esse delito acontecer. E tem um outro delito, até deixa eu me lembrar, que ele fala em propalar de alguma forma, eu acho que é o 122, né? Não recordo. Também não. É que ele usa um verbo bem mais amplo. Deixa eu dar uma verificada aqui. O 241B usa um verbo super amplo, ele usa o verbo armazenar, né? Aí a vítima seria a sociedade em todos os segundos, um crime permanente e infinito. Mas o que eu quero dizer assim, é uma coisa super simples. A gente fala que existem 4 fases, né? Os delitos materiais têm 4 fases. A fase de cogitação, a fase de preparação, a fase de execução e a fase de consumação. Você se torna vítima de um delito a partir da fase de execução, né? Ou seja, quando há algum movimento para a prática do núcleo do tipo. Por que eu estou falando isso? E eu volto agora para minha tela. Eu estou falando isso porque isso é tão óbvio, mas tão óbvio para a gente, e tão bizarramente não óbvio para o legislador. Olha o que ele colocou no 218C. O 218C fala que o delito é de oferecer por qualquer meio, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Tá aqui, ó. Só que não existe vítima nesse momento. Essa pessoa só vai ser vítima quando houver o oferecimento. Então, como que eu posso criar uma situação em que eu vou fazer o oferecimento sem o consentimento da vítima, se ela só se torna vítima se eu fizer o oferecimento? Eu posso dizer
que oferecer sem o consentimento da pessoa representada na cena faça com que ela se torne vítima. Mas eu não posso chamá-la de vítima antes do delito acontecer. Não existe isso no direito. É como se eu dissesse assim, é como se você passasse a transformar a causa supralegal de exclusão de ilicitude, que a gente chama de consentimento do ofendido, é como se a gente chamasse de consentimento da vítima. É mais ou menos o seguinte: primeiro eu apanho, você me machuca, eu vou na delegacia, falo que eu sou vítima, começa um inquérito policial, aí eu que fui lá e registrei o boletim de ocorrência, volto para a delegacia e falo assim: ó, mas eu consenti, viu? Não existe nenhum cabimento nesse procedimento. Não existe nenhum cabimento em você chamar de vítima uma pessoa que não foi vítima ainda. E muito menos em você colocar dentro de um tipo penal a ideia de que a vítima tem que dar consentimento antes de ela ser vítima. Entendem a lógica? Tá muito bizarro o que eu falei? O nome que se dá no direito penal é consentimento do ofendido. No caso, a gente tinha que chamar de consentimento do representado na cena. Você não vai poder chamar de vítima. Então eu sinto muitíssimo em dizer isso para vocês, mas em termos dogmáticos, a exposição pornográfica não consentida, da forma como o 218C foi construído, é um tipo sem aplicabilidade exatamente como o tipo do 154A, e aí sim, pelo uso da expressão sem o consentimento da vítima. Aí sim. Vai ter que corrigir esse delito, vai ter que corrigir esse tipo penal, de corrigir a forma de expressão, porque é impossível uma pessoa ser vítima antes do delito acontecer. Acho que falei muito, né? Não, professor. Falou. São 11 horas e 27 minutos, né? A gente está num debate intenso aí. Eu vou fazer o seguinte, então, eu só interromper uma gravação e iniciar outra para a gente começar os debates, ok? Perfeito.